Vou tentar fazer um react ao debate muito famoso esse mês de dezembro. Deixa eu fazer uma introdução aqui. Ela foi uma pastora, né? Eu acredito que foi missionária assembleiana, pregou em várias igrejas, pregou na Getsemane, no Brasil inteiro. Ela era itinerante e ela contava um testemunho dela, que ela era ex-lésbica, ex-usuária de droga, ficou muito famosa, conseguiu inclusive pregar, acredito eu, que foi a primeira mulher a pregar nos Gideões Missionários da Última Hora. E depois de um tempo ela voltou para o homossexualismo, né? Que inclusive nesse vídeo que ela fala para não chamar de homossexualismo, referindo o ismo à doença, né? Segundo ela. E ela voltou para o movimento homossexual, fundou a Igreja Refúgio. E vamos aqui analisar aqui agora, depois dessa introduçãozinha. Condena relações homogenitais de caráter de culto pagão, mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto... Gente, como um teólogo, eu vou já explicar aqui, essa introdução da pastora Lana foi muito infeliz. Ela devia ter se preparado um pouquinho melhor, porque pegar essa linha contrária a fundamentos, a princípios cristãos, respaldando o ensinamento dos apóstolos, é complicado. Então é difícil eu pegar algo, fundamentar algo que Paulo falou e tentar distorcer. É muito mais fácil de eu ser taxado como falso profeta. Então, até esses falsos profetas, para eles agirem, para eles terem certa coerência dentro de um ensinamento, dentro de uma interpretação de hermenêutica, eles não podem fundamentar uma doutrina. Vocês estão me entendendo? Vou continuar aqui. Então, de início, Lana já errou. Dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então, a gente tem aí 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. A legem bíblica nenhuma condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala. O homogenital, ela está usando o prefixo certo, né? A síntese da palavra certa, homogenital, mas não tem nada a ver com culto pagão, viu? Até Relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26, 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Não. Em Levíticos, o contexto está... Aí foi o que eu já iniciei na introdução do vídeo. Então vocês que estão assistindo esse vídeo vão entender que agora não se pode fundamentar um texto e tentar distorcer. Vai ser taxado como falso profeta. Está tentando trazer, e é como se ela fosse fazer uma interpretação de uma coisa legal e ela está tentando distorcer na cara de pau, e eu estou vendo que isso vai dar merda. Inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e 1 no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Já tem um vídeo no canal. Sim, importante. Já tem um vídeo no canal falando sobre Santa Ceia, mas depois a gente vai pegar um estudo mais abrangente sobre a ceia, porque não é essa ceia cultural que a gente faz também não, tá bom? Ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender?
Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse A palavra homo quer dizer igual, viu, gente? sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. Então, o desafio é... Eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição. O pastor César, que ele foi muito feliz em tentar buscar o entendimento, a compreensão do entendimento da Lana. Porque senão a Lana poderia taxá-lo como ignorante, como aquele interruptor que não deixa a pessoa se expor. Ele tentou trazer a síntese da compreensão do pensamento, da visão da Lana. Isso é muito interessante dentro de um debate, viu, galera? A gente tem que ficar bem ligado nesses detalhes. Busque a compreensão. Não busque o achincalhamento da compreensão antes de entendê-la, antes da pessoa se sentir à vontade para trazer a materialização, a sintetização do pensamento dela dentro de um debate. Cultural. A prostituição cultural. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Galera, eu gosto disso. Eu gosto de Bíblia. Se está dizendo que a Bíblia diz, se está dizendo que Levítico diz, me mostra onde Levítico está dizendo. Onde está o paganismo Sim. ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é eu texto. Não, eu estou falando de um contexto. Então. Aí, tá vendo como ele já quebrou ela. Não, aqui. todo o tempo eu falei de Ele já quebrou ela. Me mostra na Bíblia. contexto. Eu falei então que o que a mostra, gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem Então, dois tipos de contexto. nesse Pelo jeito que você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos dois contextos. Então apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, pode ser... para ler? Tem. Para ler Levítico 18, para ler... Gente, dentro da hermenêutica hebraísta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a literatura hebraica ela é diferente. O pastor César, segundo o que foi lhe apresentado aqui nesse programa, assisti ele na íntegra, ele é professor também, ele é hebraísta. Dentro da literatura hebraica, a gente tem que tomar muito cuidado da interpretação, porque a literatura hebraica ela é linear, ela não é em rede construída como, por exemplo, o português, que é a nossa língua nativa, né, construída. Por exemplo, no português a gente vai pegar um texto de um poeta, Vinícius de Moraes, por exemplo, a gente vai pegar o início, a gente vai pegar o meio, a gente vai pegar o fim. A literatura hebraica ela é linear, fala de uma coisa, fala de outra coisa, volta naquilo. Ela é muito linear, então temos que cuidar muito, prestar muita atenção na hora de fazer uma interpretação de algum texto do Velho Testamento que está no hebraico, tá bom? Levítico 20, que eu vou ter que ler todo o contexto, Aí, porque nesse contexto... A pastora não estudou para ir no programa e parece que ela não fez nem teologia. Parece que ela pesquisou no Google todos os assuntos, toda essa pauta. Por isso que ela está até com papel ali, parece que está tudo anotado. Eu tô com vergonha por ela, Não só fala da questão relacionada a... O que tem a ver com texto, acabei de explicar. Isso é teologia, isso é hermenêutica, isso é o princípio básico da hermenêutica. O que tem a ver com texto, um texto linear? O que tem a ver? A atos homogenitais. Fala da prostituição cultural. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultural, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor você tem uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando... Apelo emocional, condenar, julgo, peso. Esse é o apelo emocional, isso também é bem presente em todos os debates. Esse ano 2022 a gente vai ver muito isso na política. Os cientistas políticos eles usam muito esse apelo sentimental, emocional para ganhar um debate, para trazer a massa ao seu favor. O senhor fala assim,
Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Eu não sempre disse isso, não. Eu disse Sim. que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos como e nos nós leva. estamos. Exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Lana, pastora, é o seguinte. E esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, Sim, com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite. Todos os impulsos a gente tem que refrear, seja o sujeito homossexual, heterossexual, bissexual, todos os impulsos. Se a gente, portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus, Romanos 8:8. Então, se a gente não sublimar todos os nossos impulsos, a gente vai para o inferno. Ponto. De Cristo para o discipulado é esse. Não é só homossexualidade, não. Então, a Lana, faltou um pouco de instrução para ela. Como teólogo, eu analiso essa participação dela como muito despreparada. E eu acredito que eu vou até finalizar, estou até começando a ficar com enxaqueca aqui, só devido à falta de fundamentação teológica da Lana Roder. Ela poderia ter se preparado, buscado entender um pouco mais nos argumentos, uma visão mais sólida, mais coesa daquilo que ela tentou levar ao programa, mas ela foi muito despreparada. Então não dá nem para continuar. Eu vou ver se esse vídeo tiver um engajamento legal. Eu posso fazer a parte 2, posso pegar o debate na íntegra, posso comentar ponto a ponto. O mais importante que nesse vídeo é que eu quero que vocês aprendam junto comigo, porque ao analisar esses vídeos, esses debates que nós vamos fazer aqui no canal eu quero que você chegue à compreensão de como deve acontecer um debate saudável, de como devo interpretar a Bíblia adequadamente, seguindo os preceitos hermenêuticos, exegéticos. Tá bom, galera? Então, se você curtiu esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e Deus abençoe a sua vida.